Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje de uma maneira especial, conversando sobre vários assuntos, mas até agora nós ficamos aqui, olha, nessa beleza da família, falamos sobre os processos de nulidade matrimonial, o Padre Roger trouxe o questionamento sobre o motu próprio e nós estamos aguardando a sua pergunta aqui, né? Eu recebi uma pergunta aqui no Facebook, eu já vou daqui a pouco passar aqui para o Dom Orani, a respeito das Santas Casas. Mas o Padre Roger queria retomar a questão ainda da nulidade. Lembrando, o tema é livre. Pergunte aquilo que você deseja saber da igreja. Aproveite, gente. São 2 cardeais hoje. Não vão deixar barato o negócio. Não, é só para as pessoas terem um entendimento mais claro sobre a coisa. Dona Orani, inclusive, alguém de Niterói mandou uma pergunta assim, não, eu cheguei no tribunal do lado eclesiástico para pegar a questão da nulidade matrimonial, para iniciar o processo, mas quem nos atendeu disse que o processo não é de graça. Então, para entender essa questão da gratuidade, como é que ela realmente acontece. E ainda voltando aqui também no Dom Odilo, é que algumas pessoas entendem assim, não, parece que o Papa Francisco agora liberou tudo, né? Quem quiser comungar hoje pode comungar, porque o Papa Francisco hoje já está permitindo. Então, acho que era importante esclarecer essas questões que estão na boca, no coração do povo. Santas Casas. Não, Santa Casa depois. A questão da... Antes das Santas Casas. A gratuidade, primeiro. Ficamos nas casas ainda, né? Dona Orani fala sobre as gratuidades, aí o senhor fala sobre o... Pois não, a gratuidade. A gratuidade... Sim, mas a questão foi bem clara, né? O Papa lembrava que, além da celeridade, deve proporcionar, né, uma certa gratuidade. Isso, de uma certa forma, já estava presente nos tribunais eclesiásticos para as pessoas que necessitam, sempre podia solicitar ou diminuição ou gratuidade. Agora, evidentemente que um tribunal eclesiástico ele tem oficiais, tem juízes, tem advogados, etc., que tem que ser pagos, né? Uhum. Então, ou seja, uma coisa é você pagar os oficiais, o trabalho daqueles que fizeram, outra coisa é o tribunal. O tribunal, enquanto tribunal, não cobra nada, mas se você utiliza um advogado, utiliza um juiz e tudo mais, você acaba justamente tendo essas despesas, que são naturais, né, como acontece em qualquer lugar, não é? Então, não existe um lucro que vai para o tribunal, que ele vai, que ele vai realmente receber alguma coisa a mais com relação a isso. Mas os custos de quem utiliza de um advogado, por exemplo, que deve ter, claro, a gente procura fazer um advogado que não seja exagerado naquilo que faz, tá? Mas, ao mesmo tempo, que possa ressarcir esses custos, né? Que a gente estudou para isso e vive disso, né? Então, pessoas que trabalham dessa forma, de justo salário. O Papa, no motu próprio, ele não fala da gratuidade pura e simplesmente, ele fala cobertas as necessárias despesas, que seja gratuito. Cobertas as necessárias despesas, e tem despesas. Tem várias pessoas que estão ali trabalhando. O pessoal não leu esse pedaço, não. Não leu essa parte, esqueceram de ler. Bem, mas é verdade que os custos não devem ser exagerados. E o que se sabe é que sempre existe a possibilidade de gratuidade ou quase gratuidade também para as pessoas pobres. Então, quem é pobre também tem a possibilidade de ser atendido no tribunal. A gente não pode dizer que porque você não tem condições financeiras, o seu processo não vai andar. Não é por isso. Não é por aí que a igreja vê. Não é por isso. A questão da comunhão, Dona Orani. Agora o Papa, os recasados podem comungar. Parece que na cabeça de algumas pessoas estão entendendo dessa forma. Desculpe. Desculpe, Dom Odilo. É com o senhor mesmo, Então, sim, a questão da comunhão, as pessoas que vivem em situação matrimonial, vamos pôr entre aspas, irregular, né? Situação matrimonial irregular. Agora, na exortação apostólica, o Papa também usa esse conceito irregular. É um pouco chato usá-lo, mas é a situação. Vamos objetivamente irregular. Não se fala do ponto de vista da culpabilidade, não se trata disso. Se trata da irregular do ponto de vista da norma da igreja, do ponto de vista jurídico. Então, quem está em situação irregular nesse caso? Pessoas que convivem sem nenhum tipo de laço matrimonial formado, consolidado. As pessoas que
só fizeram matrimônio civil, também convivem, não fizeram matrimônio religioso. Ou as pessoas que tiveram um casamento religioso válido e se separaram e constituíram uma nova união. Então, colocou-se muito essa questão durante o sínodo, também na reunião com os cardeais, com o Papa, com o Consistório de 2014, como ficam essas pessoas, que de fato são bastantes casais que vivem nessa situação. E a igreja, como é que faz? Diz não simplesmente? Então, esta questão foi motivo de muita reflexão durante o sínodo e também o Papa o faz na exortação apostólica. Primeira coisa, deve-se entender que a igreja não quer excluir ninguém, não quer fechar as portas a ninguém. Porém, receber a comunhão eucarística significa algo que nós precisamos dizer, né? Então, não é falta de misericórdia não dar imediatamente a comunhão eucarística. A pessoa precisa também responder às condições necessárias para poder receber a comunhão eucarística. Então, no motu próprio, o Papa coloca a questão dessa forma. A primeira coisa importante é estar inserido na igreja. E por isso, ele diz, ninguém deve sentir-se excluído, ninguém deve ser excluído simplesmente da igreja. Venham, as portas estão abertas e vamos ao encontro, vamos chamar todos, também os que vivem em situação irregular. A igreja não é a igreja só dos santos, a igreja é dos santos e pecadores, a igreja é daqueles que estão à procura de Deus, à procura justamente do bem da salvação. E o Papa diz, então, todos têm o direito de terem a porta da salvação aberta. A porta do encontro com Deus deve ser aberta e as pessoas devem ser chamadas, ajudadas a encontrar essa porta da salvação. Primeira coisa importante, então, é participar da comunidade da igreja. E aí, as pessoas que vivem em situações matrimoniais irregulares têm muita possibilidade de participação na vida da igreja, não apenas da comunhão. É muito importante compreender isso. Vamos dar uns exemplos. Tem a possibilidade de participar da missa, mesmo sem comungar. Ora, participar da missa é coisa importantíssima. Então, participando da celebração da Eucaristia, da oração em comum, de ouvir, de acolher, de ler a palavra de Deus, tem a possibilidade de praticar a caridade de muitas maneiras, tem a possibilidade de participar da missão da igreja de muitas maneiras, E quem está casado e tem filhos, pois eduque bem os filhos, é uma obra importante. E se estão juntos, uma união consolidada. Educar na fé, né, Dom? Educar na fé, na transmissão da fé também e na formação humana. Mas quem vive junto, numa situação que não tem mais volta, uma situação que está irregular, mas está consolidada. Já tem filhos, já vivem juntos há muito tempo, não tem mais como voltar atrás. Então, aí o Papa diz, bem, não está perfeita essa união, mas há muitos elementos bons nessa união que devem ser valorizados, que a igreja quer valorizar. E por isso que devem ser assimilados e vividos da melhor forma possível por um casal que está com a situação matrimonial ainda não regularizada. E a comunhão eucarística? Bem, aí o Papa diz, vamos ver, então, quem pode, de fato, participar da comunhão eucarística. Primeiro, aqueles que podem casar, que casem, que sejam ajudados a fazer o passo do casamento, os que estão apenas convivendo, pois que se preparem para o casamento e casem. Segundo, os que estão casados só no civil, pois se preparem para o casamento e casem na igreja. Terceiro, os que estão em situação que já tiveram divórcio, estão em segunda união, pois vamos verificar se a primeira união eventualmente não foi válida, portanto, uma declaração de nulidade para poderem consolidar o casamento desta segunda união. Mas aqueles que, enfim, não podem consolidar o casamento, pois bem, situações que devem ser discernidas pouco a pouco,
no acompanhamento pastoral, no discernimento. Uma das palavras mais usadas na exortação é o discernimento. É preciso conhecer a situação e a pessoa precisa também se conhecer diante de Deus para dar o passo pouco a pouco. Finalmente, o Papa coloca, sim, na mão do bispo, junto com o seu clero, para fazer o adequado discernimento e ver em que situação, em que condições algum casal eventualmente possa participar também da comunhão, mesmo estando em situação que não pode ser regularizada. Interessante. Aquilo que chama a questão da gradualidade, né? Se não da lei, mas da interpretação, né? Então, essa possibilidade do discernimento, de poder aprofundar caso a caso, situação a situação. Porque o difícil também, eu acho muito, que é o preconceito, né? As pessoas já falam assim, aquele casal está em pecado. O irregular é meio forte, né? Assim, está em pecado, não pode. Então, a gente já vai discriminando e não vai vendo essa... O Papa, inclusive, diz, olha, mesmo que objetivamente irregular, mas ninguém de nós deve julgar a consciência, por isso não cuidado imediatamente em dizer pecado, pecador, né, está em pecado. O Papa diz, vamos devagar, né? Às vezes a situação não é tão simples. Eu vi muitas situações que diminuiu até a maneira de pensar, o raciocínio, a liberdade, o discernimento de cada um. Vimos muitas coisas que levou a certos condicionamentos, levou a pessoa a certas posições que hoje eu não faria dessa forma se tivesse esse conhecimento, né? É isso. Aí, gente, a gente olha várias novidades também, mas esclarecimentos a respeito dessa questão do moto próprio, da busca. Eu sempre digo, vá atrás. É a velha história que os jovens hoje dizem, o não a gente já tem. Então, quem vive em situação irregular, vá atrás de ver se não é possível. Dê um passo. Ah, mas vai demorar. Deixa de preguiça, porque esse é pecado, sim, é capital. Deixa de preguiça, vamos atrás e vamos procurar ver essa possibilidade de regularizar e viver essa comunhão plena com a igreja. Eu queria dizer mais uma coisa que aparece na exortação. Quantas coisas o senhor quiser. Mas eu acho que é confortador isso que o Papa diz, que nem todos conseguem viver o ideal 100%. Aliás, poucos conseguem viver 100%. Então, a igreja valoriza tudo aquilo que de bom já existe. Olha, mesmo numa união apenas de viver juntos, mas serem fiéis, viverem estavelmente, não serem promíscuos, não casar nem no civil nem no religioso. Ora, nesta união já existe algo de muito bom, que é um bom pressuposto para fazer um casamento, né? Então, isso não deve ser desprezado, né? Então, o fato de alguém ainda não estar 100% não deve levar a dizer, então, não tem nada. Não, já tem 30%, já tem 40%, digamos assim, tem muita coisa boa, não está completo, mas vamos valorizar o que já existe de bom nos casamentos e até mesmo nas uniões que nós dizemos irregulares. Nós temos que partir desse pressuposto que nós não estamos mais num tempo em que todos simplesmente fazem o que a igreja diz, ou a igreja tem um mando sobre tudo. As pessoas, elas estão em muitas situações e condições diferentes, e mesmo os católicos. Então, é preciso olhar em que pé estão as pessoas, em que situação estão as pessoas, e partir daí para fazer, então, o trabalho, o acompanhamento, para que as pessoas deem aquele passo para um maior entrosamento na vida da igreja e na direção da resposta ao ideal que Deus nos propõe. Aí tem algumas coisas, inclusive, que já são coisas antigas, que não são novidades, e que as pessoas assim pouco utilizam, como que nós chamamos de asana shenraditya, que é a cura na raiz, digamos assim, não é? Tem muitos casos, por exemplo, que os dois podem se casar, casaram no civil, mas talvez o marido, a esposa, por uma razão religiosa, por uma razão qualquer de preconceito, não quer casar na igreja, e outro deseja, não é? Isso já é possível, quer dizer, sempre foi possível. Quer dizer, faz um processo e o bispo declara justamente que aquele matrimônio civil tem valor religioso. Então, sempre precisa entrar na igreja também, com esses casos que existem também, né? Então, quando é possível justamente o casamento,
Às vezes tem tantos casos assim, que devido a questões religiosas, questões assim, dificuldade, que a pessoa não participa porque não se casou na igreja, mas estão no civil e podem casar, só tem um impedimento de alguém que não deseja. Né? Mas se ele deu o sim, a igreja vale. Aquele sim que deu, né, é válido. Muito bonito. Mais uma prova da igreja acolhedora aí, né? Essa igreja que acolhe a todos. Dorani, vou na pergunta aqui que chegou, fala da nossa região aqui, de Cruzeiro, a respeito das Santas Casas, para a gente voltar, porque tem muitas perguntas. Mexeu em casamento e família, né? Esse programa, ele bomba. Mas, como eu já tinha prometido, a questão das Santas Casas. Né? A pergunta aqui é extensa, assim, mas, na verdade, deixa eu sintetizar aqui. As pessoas hoje acabam confundindo muito a palavra Santa Casa de Misericórdia, associando, com igreja. Né? Como se as Santas Casas de Misericórdia das cidades todas fossem da igreja. Né? E não é bem assim. Então, aí reclama, por que a igreja, por que a diocese não interfere ali, por que o senhor bispo não põe outro administrador? E nem sempre é, né? E aí nós temos não só Santas Casas, nós temos também irmandades, obras pias, um monte de situações, assim, asilos, orfanatos, que no começo foram fundadas por alguém da igreja, né, ligado a uma paróquia, a uma diocese, mas assumiram o seu próprio estatuto, né, de ter uma diretoria, ter um grupo próprio ali, que eram da igreja ou são da igreja, que quiseram fazer uma obra pia, né, como uma Santa Casa e tudo mais. Com o passar do tempo, essa diretoria mudou. Já não são mais da igreja, não são mais pessoas ligadas à paróquia ou à diocese, passou a ser, digamos assim, ter o nome de Santa Casa, de asilo, de orfanato, de obra pia, mas já não tem nenhuma ligação com a paróquia. Dentro daquilo que é, dentro da legislação brasileira, quer dizer, aquilo que é a propriedade da diocese, da arquidiocese, está dentro da arquidiocese. Existem obras que são associadas à igreja, são ligadas devido à questão de ser uma obra social ligada à diocese, porque o bispo ou o padre preside aquela obra social. Mas tem muitas delas, como Santas Casas, por exemplo, que são da época do início do Brasil, por exemplo, de quando começou aqui o Brasil, já com Anchieta, começou Santa Casa. Né? Depois, com o passar do tempo, todas elas foram tomando seu próprio rosto. Né? Talvez uma ou outra no Brasil ainda tenha ligação com a igreja, mas a maioria delas, as diretorias não têm nada mais a ver com a igreja. Né? Então, a igreja não pode intervir numa entidade que não tem ligação com ela, enquanto tal, ela pode, quanto com qualquer outro lugar, reclamar, ser profética, etc. Mas, evidentemente, que não pode intervir diretamente se ela não é mais a responsável. Agora, é porque, né, geralmente, as pessoas ligam elas às igrejas por chamarem Santas Casas e boa parte delas serem capelas, serem dedicadas também a algum santo, né? E no passado eram, né? A pessoa acha, então, que ela também pertence à igreja, né? Só para entender isso, né, Dorani, nós temos também pastorais hoje que conservam o nome de pastoral disso, pastoral daquilo, mas muitas vezes são apenas ONGs que se desligaram, digamos assim, da igreja, tem lá o seu caminho próprio e administração própria e conserva o nome de pastoral. De fato, tem que discernir só olhando o estatuto, mas, de fato, a nós, digamos assim, cria dificuldades, porque pastoral, o nome pastoral tem a ver com a atividade do pastor, portanto, ligada, de fato, à igreja. Nós, sempre que podemos, pedimos às pessoas ou ao grupo que tem uma ONG com o nome eclesiástico, neste caso, mude o nome, para não confundir com obra eclesiástica. Só que não faz questão de não mudar, porque isso, de uma certa forma, atrai também a ajuda. Às vezes não lhe interessa mudar, porque manter o nome eclesiástico... Mas eles obedecem, não, eles acolhem Não, porque nós temos também muitas obras com o nome de santo, à vontade também, que não tem nada a ver com a igreja também. Sim. Não é livre, o nome de santo é domínio público, né? Complicada essa das pastorais. Dom Odilo, a gente teve uma pergunta aqui que chegou por e-mail, o senhor falou que era para responder em casa depois, então eu vou pedir para a pessoa que mandou procurar lá a Arquidiocese de São Paulo. Mas é só para a gente esclarecer também essa questão. As pessoas falam muito, como a gente falou das Santas Casas, eu sei que existem alguns outros hospitais ou algumas paróquias, né, dentro das dioceses que são administradas por congregações. Sim. Como é que essa divisão acontece?
É o próprio bispo que vê aquela paróquia eu vou dar para tal congregação, administrar? E como é que são esses acordos, esses contratos? Isto é, as paróquias estão na responsabilidade do bispo. E ele confia as paróquias a congregações, institutos de vida consagrada, religiosos, né, a ordens religiosas, para prestar um serviço pastoral. Algumas vezes, uma paróquia está ligada ao próprio instituto, desde a sua origem, isto antes da atual legislação canônica. Então, existem, sim, paróquias que estão no nome do instituto ou da ordem religiosa. Porém, a autoridade, em última análise, sobre as paróquias é sempre o bispo. Bispo diocesano. O bispo daquela diocese, sim. De maneira que a prestação do serviço pastoral, a nomeação dos párocos, os acordos, né, que existem convênios de prestação de serviço na paróquia, isto sempre se faz entre o Instituto de Vida Consagrada, a ordem religiosa, com a diocese. Mesmo que a igreja não seja propriedade da diocese, sim, e sim da ordem religiosa. O prédio, pode né? acontecer que o prédio seja da ordem, mas faz um convênio onde o trabalho pastoral é diocesano, embora seja religioso que administrem. Isso é importante porque se um superior religioso nomeia alguém, vamos dizer, para ser pároco daquela igreja, o senhor, como o bispo dali, pode aceitar ou não aquela nomeação. Ele, de fato, não nomeia, ele indica. Ele indica alguém, o senhor pode aceitar ou não. O bispo nomeia e provisiona. O bispo pode aceitar ou não a indicação de um pároco, de um padre que a congregação indica para aquela paróquia. Normalmente aceita, mas se houver motivos justificados, o bispo pode dizer este não. Como pode retirar também, fazer essa paróquia agora eu não quero mais. Pode retirar, mas naturalmente vamos para outra. Obedecidos os convênios, as normas, claro que tem que haver segurança também jurídica nesse caso que o Código de Direito Canônico prevê. Falando em Código do Direito Canônico, dá tempo de mais uma pergunta, Fernanda? Tá. Tem aqui uma pergunta de um rapaz, ele quer saber, a gente falou tanto no direito canônico também, na questão da nulidade e tudo, ele queria saber quem pode fazer direito canônico e onde. Ele fala até que ele tem formação em psicologia, neuropsicólogo, clínico, mas quem que poderia fazer o direito canônico? Deixa eu falar em termos gerais. Os nossos estudantes para o sacerdócio, os nossos seminaristas, todos devem estudar direito canônico, mas, é claro, é um estudo ainda introdutório. Então, todos os padres, no estudo básico de teologia, para serem padres, estudaram direito canônico. Isso faz parte do currículo da formação. Devem. Agora, quem pode, além deles, podem estudar, qualquer cristão pode estudar direito canônico e também um pagão, ou quem não é cristão, católico, pode estudar direito canônico. Isso nada impede. Há muitos leigos que estudam direito canônico, religiosos estudam, advogados estudam direito canônico. Sim, então não há impedimento de alguém fazer estudos de direito canônico. Deve haver, normalmente, se um católico, normalmente será pedido a ele que, ao se inscrever, apresente uma carta de recomendação do seu pároco ou do seu bispo, quem sabe. Onde estudar? Bem, existem, o estudo básico de direito canônico se dá nos institutos e faculdades de teologia. Agora, estudos especializados de mestrado e doutorado em direito canônico são feitos em institutos de direito canônico ou faculdades de direito canônico. No Brasil, nós temos uma faculdade de direito canônico, que é em São Paulo, mas há vários institutos de direito canônico, no Rio tem, em Londrina tem, onde mais? Tem vários, né? Vários, onde também se dão títulos de mestrado e até doutorado. Nesse sentido, que uma coisa é fazer uma matéria em direito canônico dentro da teologia, junto com Bíblia, com teologia dogmática, história da igreja, tudo mais, tem direito canônico também. Né? Outro é depois você se especializar em direito canônico com mestrado e doutorado. Não é? Eu acho que a pergunta dele mais assim, como
para atuar, por exemplo, num tribunal eclesiástico? Então, supõe, se é um leigo, pode também? Supõe mestrado, pode ser... Claro, ele pode ocupar alguns cargos dentro do tribunal eclesiástico, sem dúvida, tendo mestrado e doutorado. Para alguns cargos, para ser algum serventuário dentro do tribunal, basta algum curso de especialização. Sobretudo, se tem conhecimento de leis no direito civil. O direito canônico, ele inclusive é a base do direito civil. É o direito romano, né, que virou o direito canônico, que é a base do direito civil moderno. Então, há muitas semelhanças na maneira da lei, né, e dos processos também serem feitos, de modo que para ser um servidor de tribunal, basta ter uma especialização, mas para poder atuar em tribunal, em defesa de causas, acompanhamento de causas, precisa ter no mínimo mestrado, e são 3 anos o mestrado em direito canônico. E para desempenhar determinadas funções no tribunal eclesiástico, precisa ter doutorado em direito canônico. E aí são mais 2 anos no mínimo. Quer dizer, mestrado e doutorado no mínimo 5 anos. Que custa, né? Fazer um curso desse custa. Curso universitário, então, a gente tem que ver que também, por isso que às vezes a gente fala das custas do processo, mas tudo isso gera também muitos custos, mas graças a Deus, né, a gente vai caminhando aí. Eu preciso ir para mais um intervalo, gente. O assunto, quando é bom, o tempo voa. É rapidinho o nosso intervalo, a gente já volta falando mais sobre as suas perguntas, os seus questionamentos a respeito da família, se você ainda quer saber disso, e outras perguntas que têm chegado aqui para a gente através do Twitter, do Facebook e também do nosso e-mail. É rapidinho, a gente está voltando.